hands off, don't touch that. Bem, bom dia mais uma vez o pessoal aí que está online. Apresentação formal, depois as palestras estarão disponibilizadas no canal do evento. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao MS Weekend 3.0. Falamos agora de Azure Stack. Mais uma palestra aí do nosso amigo Anderson, aí bem interessante. O pessoal que está aqui, mais uma vez, está aberto a perguntas durante a palestra. Só peço que, por gentileza, não se esqueçam. Na hora que for perguntar, só levanta a mão para a gente passar o microfone, para que a pergunta fique registrada também na gravação e depois a gente possa ter um melhor aproveitamento em relação à resposta. Não fica aquela resposta aérea, né, vaga, sem saber o que foi perguntado. Então, está aberto aí à medida que vocês quiserem. Anderson, com você. Muito obrigado. Dá uma ligada aí. Muito obrigado. Então, Giner, muito obrigado a todo mundo. Vou tentar surpreender o Eduardo, né, Eduardo? Vamos ver se eu vou conseguir. Vai um pouquinho difícil depois da tua palestra, mas tudo bem. Hashtag me surpreenda. Hashtag me surpreenda, tá? Procure nossos canais. Então, eu me chamo Anderson, tá? Eu sou arquiteto de soluções dessa empresa Venex. Essa empresa eu abri já faz alguns anos. Antes disso, pela minha empresa, eu trabalhei como Dell, Premier Field e MC, enfim, eu atendia governo. Então, eu tinha um approach muito grande em tecnologias que muitas vezes ainda não tinham chegado no Brasil. E a minha empresa, por atender governo, então ela já absorvia isso. Então eu vou tentar não me estender muito se analytics, que não é uma hora e é isso. Então eu vou bem rápido. Esses aqui são os skills que eu tenho, tá? Eu tenho mais uma outra porrada de certificação, mas eu não ia ficar colocando aqui também. Mas o principalmente, MCSA e Windows Server, e MCSE em Windows Server também. E MCSE em Private Cloud. Tá? Isso vai complementar o System Center e também uma parte do Azure. Segurança de informação Atibor. Também muito próximo com o Natan, eu sou gerente de projetos, eu fui analista de negócio por um tempo, então eu consigo entender o negócio e trazer a tecnologia para dentro dele. Então essa parte de Pocket e Agile também que a gente tem que estar inserido dentro da empresa, né? Não adianta só jogar lá e dizer que tem, sequenciar e não levar isso à frente. Perfeito, vamos lá então. A nossa agenda. Tá? O que o Azure Stack vai trazer de transformação? Eu vou explicar depois para vocês o que é o Azure e o que é o Azure Stack. Eu vou fazer um overview do Azure Stack. Eu não vou conseguir fazer uma demo com a mesma capacidade que o Senna teve, porque o Azure Stack ele tem algumas limitações de hardware. Então eu teria que trazer aqui um servidor. Mas não se assustem que eu vou explicar depois que isso é mais simples do que a gente acha que é. O portal Tenant. Tá? Para quem não sabe, para quem nunca acessou o Azure, tá? A gente chama de portal Tenant, que é aquela página inicial que tu tem todos os serviços disponíveis para te alugar, enfim, subir máquina, subir aplicação, é algo do tipo. O pessoal de Linux aqui vai gostar muito, tá? O pessoal de Linux aqui como assim? Olha lá. Sim, o Azure Stack ele tem um repositório lá no GitHub. Então, aquela máxima, Microsoft ama Linux, sim, ela usa Linux, todo o repositório em PowerShell também. Então, para mim subir um ambiente todo, eu não preciso
naturalmente saber de PowerShell. Eu vou lá no repositório, vou ler o repositório, vou ver se aquilo serve para mim e vou implementar. Como é que funciona a arquitetura do Azure Stack frente ao Azure e alguns pilares que a gente tem que ter para que a coisa funcione. Por que eu coloquei ali o hardware homologado? Isso eu vou explicar para vocês depois o que a Microsoft ela tentou fazer e por que ela vai homologar o hardware. E o sumário e recursos depois que eu vou explicar para vocês o que ele está consumindo de recurso e por que ele vai consumir aquilo. Então, o que acontece? Hoje a gente sabe que a TI ela faz parte do negócio de qualquer empresa. Nem que seja uma máquina que diz que é um servidor que está lá naquele canto, isso já é a TI. Então ela faz parte do negócio. E o que acontece? Por que turbulento na inovação? Porque nem sempre a empresa consegue absorver aquela inovação. Ou ela é cara, ou ela tem um problema de implementação, ou ela ainda não foi testada para aquilo, ou ela não foi homologada. Então a gente tem uma turbulência muito grande com a inovação que está chegando. Ah, é muito legal aquilo, 2016 vai sair, a princípio no Ignite, segunda-feira. Alguém já homologou ele? Alguém já baixou o Technical Preview 5? Já colocou lá no teu ambiente, viu se funciona? Então a gente tem que entender que essa turbulência ela é grande no momento da inovação. Depois que a gente entende o negócio, que a gente vai pegar o Azure Stack, vai colocar junto com o Azure, a gente tem uma estabilidade. Por quê? Porque todo aquele problema que a gente tinha de implementar aquilo, o Azure Stack está dizendo, não, cara, é muito fácil. Não importa se eu tenho uma nuvem híbrida, pública ou privada. O Azure Stack ele vai navegar dentro desses três tipos de nuvem, digamos dessa forma. Tá, o que o Azure Stack vai entregar? O Azure, isso aqui é importantíssimo, tá? Eu vou ressaltar. É igual ao Azure. É igual. O Azure Stack, ele é uma plataforma igual o Azure que está na nuvem na Microsoft. É igual. Eu vou mostrar os tenants depois para vocês. O primeiro tenant era diferente. Os DevOps falaram assim, pera um pouco. Como é que eu vou trazer a minha infraestrutura aqui para oferecer para o meu cliente e no momento que o cliente já estiver estabilizado, quando eu virar a chave, lá no portal tenant do Azure, não do Azure local, os DevOps, não, cara, não dá, tem que ser igual. E a Microsoft trabalhou para que isso acontecesse. Olha só, ele é uma extensão. O que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Exatamente igual. Não tem diferença nenhuma. PowerShell, Sena, são os mesmos comandos, a mesma capacidade de throughput que tu tem no Azure, tu tem no Azure Stack. O que eu estou dizendo para vocês, tá, é muito básico, isso que eu estou passando para vocês, essa parte. Então, a arquitetura é a mesma arquitetura do Azure. Só que o Azure Stack, ele é tão simples quanto o Azure em si. Tá? Então, é simplesmente só fazer funcionar. Um overview do Azure Stack. Isso aqui é legal da gente entender. Primeiro eu vou explicar essas três perguntas, depois eu vou explicar brevemente esse gráfico. O que é TI nas sombras? Hoje a gente oferece serviço. Né? A gente tem que começar a pensar como serviço. A TI nas sombras é o seguinte, eu tenho 20 desenvolvedores lá, eles estão utilizando toda a capacidade de processamento que eu tenho, que eu disponibilizei para eles. Como é que tu vai medir isso? Como que a gente mede isso? Não tem um portal, não tem um BI que eu vou inserir dentro do meu time de DevOps que vai me dar isso. Eu não tenho. Hoje eu não tenho. O investimento foi inteligente. A gente sabe que hoje um hack completo, vamos começar em cima, um firewall, appliance, depois vem toda a parte networking, depois tu não sabe se a storage é scale in, scale out. Scale in é o seguinte, tu compra a storage, compra os discos e cada vez que tu tiver que aumentar, tu tem que comprar uma controladora. Eu preciso outra controladora. Então daqui a um pouco tu vai ter um rack só de controladora, um rack só de disco. Então é inteligente eu fazer isso?
Aí o scale out já é um pouco mais inteligente. O Azure está usando isso. O System Center usa isso. Eu vou entregar o hardware para o System Center, ele vai lá, vai buscar, por baixo dos panos no Azure ele vai entregar. Não importa o que tem lá. E depois eu vou falar para vocês também que não é só Hyper-V, tá? A gente consegue virtualizar com a maioria dos players de mercado, tu consegue colocar dentro do Azure Stack. A Microsoft vai rodar Hyper-V. Só que o que o Hyper-V faz? O que o System Center faz? Eu consigo colocar os hosts de VMware dentro do System Center. Se eu consigo colocar isso, eu tenho uma outra camada que eu consigo entregar para o Azure. Então a gente consegue. Eu vou ter que mudar toda a minha infraestrutura para ir para o Azure Stack? Não, cara, deixa ela aí. Me dá uma máquina virtual ou me dá um hardware específico, que eu vou mostrar para vocês homologado, e eu vou te entregar o teu ambiente funcionando para os teus DevOps, ou vou alugar a nuvem para um cliente, ou algo do tipo. O CIO. Eu coloquei CIO aqui, muitas vezes não é a realidade que a gente está inserido ou não. Mas o CIO, interpretem, o gerente, o supervisor de TI, ele conhece alternativas ao que ele tem? Não, o que eu tenho está bom. Espera aí um pouquinho, vamos apresentar para ele uma outra alternativa. Ele pode ser que ele não vai absorver, mas ele já vai começar, tu já implementou a ideia. Ele já vai entender que, por que eu vou pagar, entre aspas, lá na nuvem da Microsoft, hoje eu não tenho esse gasto, mas eu vou fazer um movimento de migrar para lá daqui 3 anos. Quando a gente vira a chave, se tu não tem, se os teus DevOps, se o pessoal de infraestrutura não conhece, vai ser um choque muito grande. Mas um choque grande mesmo. E a gente já vai preparar esse ambiente no Azure Stack para que todo aquele time que tu tem na tua TI, time de pode ser, não tem problema. Ele interprete todo aquele portal, todo aquele tenant, como funciona e vai entregar o serviço funcionando para a gente. Então, a evolução desse gráfico é o seguinte. Isso aqui é muito legal. Primeiro começou, vamos começar a comprar servidor. Antes a gente tinha uma sala de servidores gigantesca, não conseguia virtualizar, não tinha virtualização, mas aquela coisa toda. Gigantesca, aí a gente começou a pensar no Green IT. Espera um pouquinho, vamos consumir menos energia, né? Então aí as empresas começaram a desenvolver melhor o seu hardware para consumir menos energia. Então o que aconteceu com a parte de infraestrutura? Ela entendeu que ela tinha que ser eficiente, lá ela tinha que ser eficiente, e ela veio numa crescente. Aqui ela estabilizou. Ela cresceu pouquíssimo, porque hoje eu não preciso tanto da minha infraestrutura quanto da parte de cloud. E aí o que aconteceu? Quando ela estabilizou, o pessoal, vamos começar a virtualização. O que eu preciso para melhorar a virtualização? E a nuvem cresceu. Que nem como eu falei para vocês antes, DevOps vai ser o caminho. A gente vai ter que aprender PowerShell. Não adianta. O que o Senna falou para a gente é muito específico de um analista de infraestrutura que está focado naquilo ali, entregar aquele serviço. Não vai ficar fazendo máquina a máquina, não. Então, tu teve que aprender a desenvolver o PowerShell para poder entregar. E a gente vai ter que fazer isso também. É um caminho sem volta. Então, cresceu, perfeito. E aí, o que acontece daqui para frente? Essa é uma pergunta que eu vou responder para vocês agora. Vamos começar a repensar o approach do data center. Por que eu tenho que ter um data center? Por que o meu data center tem que ser dessa forma? Então, como é que é um data center tradicional hoje? Data center tradicional é isso aqui. Tá? Eu tenho todos os meus softwares acoplados à minha infraestrutura. Se o meu banco de dados parar de funcionar, lá a máquina corrompeu, sei lá o que aconteceu, é um desastre, literalmente. Então eu tenho tudo acoplado à minha infraestrutura. Se eu não cuidar daquela infraestrutura, a empresa vai parar. Ela vai parar de faturar. Quando ela para de faturar, ela para de gerar negócio para a empresa e a TI ela vai ficar em foco, só que não é um foco legal. É aquele foco que vai dizer assim, a TI de novo. Então, assim, a gente consegue só a parte de expansível verticalmente. Eu compro, que nem eu falei para vocês, scale in, scale out. Eu tenho que ficar colocando aquilo ali. Eu preciso de mais espaço.
Aí eu vou comprar um servidor. Hoje é mais barato comprar um storage do que comprar um servidor enchido de disco, pelo valor dos discos. O disco é muito caro. Então o que o pessoal fazia antes? Comprava sei lá, um R, um ML, alguma coisa, colocava lá e enchia de disco, fazia storage. Hoje está mais barato o storage. A questão do hardware muitas vezes é o mesmo, que tem baixo, a controladora vai mudar, mas a Dell faz muito isso. O hardware muitas vezes é o mesmo. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando eu falar de Azure Stack, vamos pensar. O Azure Stack é um software que está rodando dentro da minha empresa, me provendo nuvem híbrida, pública ou privada. É a mesma coisa que o Azure. Então, quando eu falar Azure Stack, é o Azure dentro da minha infraestrutura. Então, o que a gente consegue fazer? Apps é de aplicação, nesse caso aqui. Eu não tenho acoplamento ao hardware. Eu não preciso ir lá e dizer assim, a gente sabe quando a gente implementa algumas aplicações, a empresa que vai implementar diz assim, eu preciso de X hardware, eu preciso de X memória, eu preciso de X, Y, Z. Se tu não entregar aquilo ali, tu, como cliente deles, é responsável por qualquer problema que acontecer. Tu não absorveu o que eu disse que era para te fazer, o hardware que tu me proveu não vai comportar isso, e aí começa aqueles problemas comerciais e assim por diante. Então, eu não tenho, não importa o que eu tenho de hardware ali dentro, não importa, eu posso ter um R710 ali rodando Azure, com tudo lá dentro, com banco, com aplicação, com System Center, com MDT, tudo num hardware, homologado ou não, vou explicar para vocês depois. Isso é legal. Microserviços. O que é isso aqui? Eu preciso fazer um app, sei lá, vou dar uma ideia para vocês. Um app já deve existir, sem dúvida, tem app para tudo. Aqui, para mim ver qual é a gasolina mais barata. Aí eu vou ter que contratar um servidor, uma nuvem, um local, ou a própria empresa que vai fazer isso para mim, tem essa infraestrutura, às vezes a gente não sabe, eles estão usando o Azure, Stack, AWS, Equinix, eu não sei, você precisa me entregar o serviço. Então essa parte de microserviços assim, é uma coisa pequena que eu não vou precisar fazer um investimento grande. Muitas vezes, a gente sabe hoje que uma ideia pequena, ela rende muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, a Microsoft já está pensando, vamos tentar qualificar aquela compra que ele fez daquele serviço e vamos entregar para ele da melhor maneira possível pequenos serviços. Não aquele banco gigantesco. Cara, pequenos serviços vai entregando aos poucos. Hardware estandarizado. Eu não preciso com o Azure Stack comprar um Cisco 9000 Catalyst lá que custa 50 mil reais. Eu não preciso comprar uma storage da INC com não sei quantos discos lá, que a storage vai fazer o seguinte, que nem o Nathan explicou pra gente. Eu tenho os arquivos que mais acessa. Tem storages hoje que fazem, o Azure Stack faz isso sozinho via software, tá? Tudo define software. Eu tenho um arquivo que não é acessado há 2 anos. Ele vai tirar da parte da rádio que está quente, que está ali lendo, vai colocar na parte fria. Deixa lá. Faz 2 anos que ele não está acessando, deixa lá. Então deixa aquele SSD trabalhar para mim. O Azure Stack vai fazer isso. Então eu não preciso comprar aquele hardware específico, gigantesco que vai fazer isso. Configura o Azure para ele fazer isso. Pronto. Bem simples. Falei muito em DevOps até agora, então a gente vai ter que saber desenvolver em PowerShell, vai ter que saber como funciona, como aquela aplicação trabalha com esse banco, para mim poder juntar tudo no Azure Stack e entregar para eles. É isso. Por quê? O portal do Azure ele é muito simples. Só vai clicando, entrega. Ponto. No final do mês vai vir a conta. No Azure Stack a gente faz isso. Vai vir a conta dobrada. Então, assim, só que, olha só, eu faço isso hoje lá e vem a conta. Com o Stack, eu vou estar aqui. Utilizem o poder de processamento computacional que o Azure Stack está dando para vocês. Utilizem o máximo possível. E com um hardware só.
da mesma forma que eu tenho hardware estandarizado, eu tenho os processos e configurações estandarizados. Por quê? Quando eu jogar o Azure Stack dentro daquele hardware, eu vou colocar o Configuration Manager. Então, o que vai acontecer? Para mim, naquele portal Tenant, que eu sou o DevOps, e aí eu tenho lá uma empresa que faz sites, e eu tenho um analista que só desenvolve um WordPress, outros um HTML5, eles têm... o que eles precisam é diferente um do outro. Então, não adianta eu ir lá entregar qualquer coisa para ele. Então, eu vou lá no meu Configuration Manager, aquele cara vai ter vai trabalhar com WordPress, ele vai trabalhar com aquela template, vai estar em tal lugar no disco e assim por diante. Tu vai amarrando tudo, simplesmente arrastando com vis, com algum tipo de linha de comando, algo do tipo, e entrega para ele. Bom, simples. Simples assim. Ele fala por si só. Ele fala por si só. Eu tenho a minha nuvem privada, nuvem pública e nuvem híbrida. Eu não sei se todo mundo tem esse conceito de o que é o tipo de nuvem pública, privada e híbrida. Tá? A privada, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou lá no Azure e eu tenho um espaço de storage. Se eu quero que ele seja só meu, é muito básico isso que eu estou falando para vocês, tá? Eu vou pegar lá uma minha nuvem privada, só aquele espaço é meu, quando alguém subir um outro servidor, ele não vai vir na parte do storage e pegar meu disco. É meu. Tá? Nuvem pública, eu tenho lá aquela parte lá do storage que todo mundo compra um pedacinho, tem 20 GB, 30 GB, e as pessoas vão ali e vão compartilhar. E a nuvem híbrida é a junção desses dois. Praticamente isso. O que o Stack faz? Eu tenho a minha nuvem. Isso aqui eu estou falando de nuvem, tá? Isso aqui, falando de Azure Stack, isso aqui está dentro da minha infraestrutura. Eu vou desenvolver para o cliente e eu não vou estar consumindo um serviço que eu vou ter que repassar esse custo para o cliente. Então eu coloco toda essa minha infraestrutura interna com a Azure Stack, transformo a ideia dele em negócio, e vou entregando para ele da mesma forma que eu iria entregar na nuvem. Tu tem amigo, hein, Senhor? Parece que sim, né? Porra! Então tu consegue entregar, tu faz tudo dentro com hardware, lança lá para os DevOps, está tudo funcionando, está ok, homologou, o app está certo, a aplicação está certa, o banco está certo, sim, eu vou lá e viro a chave. Jogo para o Azure. Eu tenho meu Azure Stack, agora vou jogar para o Azure. Porque daí agora eu não vou alugar, eu não vou, depois que a aplicação estiver pronta, o banco estiver pronto, eu não vou deixar isso dentro da minha infraestrutura. Ele vai migrar para o Azure. Então, nesse meio tempo, eu não tive aquele gasto, eu não tive, eu vou ter que ir lá contratar com a Microsoft, pagar por mês, e muitas vezes a nuvem, se o DevOps ou o analista de infraestrutura, ele não souber o que ele está fazendo, é uma torneirinha aberta, eu sempre brinco com isso, uma torneira aberta. A água vai continuar descendo, e vai descendo, e vai descendo, tu não sabe quanto tu consumiu. No final do mês tu vai olhar o registro, nossa, consumi tudo isso. Sim, tu consumiu tudo isso. Então é uma torneirinha aberta, a gente tem que cuidar. Vai simplesmente virar a chave. Está na minha infraestrutura interna, está tudo ok, vou entregar para o meu cliente, joga para o Azure, está tudo lá agora, cara. Tu quer que a gente continue administrando, contrato, aí vai variar o que vocês vão querer fazer. O portal Tenant. Então, quando eu falo portal, só Tenant, às vezes a gente lê, aquele portal que tu vai clicar e vai comprar. Clicar e entregar para o DevOps. Clicar e entregar para a pessoa de infraestrutura. Esse foi muita sorte eu ter esse cara aqui. Esse aqui foi o primeiro portal Tenant do Stack. Isso aqui era um laboratório. Quando eu conheci a Azure Stack, eu comecei a fazer um laboratório e eu tirei um print
Porque os laboratórios eram padrão, eu tirei. Esse foi o primeiro. Olha como alguém aqui, eu preciso saber, alguém aqui não conhece o portal do Azure? Não? Não? Tá, perfeito. Eu vou tentar exemplificar o máximo possível. Esse aqui era o portal antigo, tá? Esse aqui é o portal Tenant. A mesma coisa do Office 365, tudo a Microsoft chama de portal Tenant ou só Tenant. Olha lá, ó, que eu falei para vocês. Tu faz uma vez na tua infraestrutura interna com o Azure Stack e vai fazer o deploy daquilo ali aonde tu quiser. Tu quer fazer? Quer usar a Amazon? Vai ter um pouco de compatibilidade com algumas coisas. Quer usar o Azure? Cara, virou a chave, tá lá, sai funcionando. Menos de 2 minutos do que tu tem aqui, tá lá. É muito simples. Então ele tem, como eu falei para vocês, agora ele ficou igual. A gente vai usar muito PowerShell, então eu vou estar na minha máquina, eu vou fazer a conexão via PowerShell, ou no banco, ou na aplicação, ou no portal Tenant, a mesma coisa que o Office 365. Eu consigo fazer 90% do meu serviço no portal. Os 10%, que é aquele trabalho pesado mesmo, a gente vai fazer com PowerShell. Vai rodar lá um PS1 para ver quanto cresceu. Eu tenho lá 3.000 caixas de e-mail. A gente vai entrar lá, vai rodar um PowerShell, eu não tenho como fazer isso na mão, pelo portal. No Azure Stack é a mesma coisa, eu não consigo fazer tudo pelo Tenant, eu tenho que entrar via PowerShell. Para desenvolvedor, para DevOps, SDK também. E as ferramentas de desenvolvedor, tem tudo lá. Vai ter o .NET, vai ter o Visual Studio, vai ter tudo lá. E o mesmo ecossistema do Azure. Incoerente se não fosse, né? Não amarra igual aqui, não amarra igual lá, não vai funcionar. Portal antigo, desculpa. Portal na nuvem, portal no stack. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Não tá. Aqui, ó, tá escrito Azure.portal, que é na nuvem. Aqui está escrito Azure.portal local. É igual, vocês não têm diferença nenhuma. Então, o DevOps que está trabalhando internamente com o Azure Stack, ele pode ir lá no Azure Stack, ele pode ir lá na nuvem e fazer as mesmas coisas. Igual. Como eu falei, o primeiro portal não era igual, os DevOps não, era um pouco. Como é que eu vou entregar uma aplicação, ou vou entregar um app, ou vou entregar um serviço, vou entregar 50 servidores, fazer um deploy de servidor, e daí uma máquina vai subir com SQL, já vai configurar o banco, com senha de SA, tudo bonitinho, se o portal não é igual. Então, a Microsoft disse, não, vamos equalizar isso para que comecem a aplicar. Eu acho que praticamente ninguém tinha ouvido falar em Azure Stack, né? Em Azure sim, mas no Stack não, né? Perfeito. Então é coisa nova para vocês. Olha o pessoal de Linux aí, ó. Olha o pessoal de Linux. Vai dar raiva em alguém agora, tenho certeza. Quer ver uma coisa? Vai aparecer aqui desse ladinho aqui, ó. O que é esse cara aqui? Ajuda aí. Alguém conhece? O pessoal conhece esse carinha aqui, né? GitHub, pessoal. GitHub. Tá tudo lá. Então a comunidade homologa aquele PowerShell. Ela homologa, ela vai lá, vai pegar, preciso fazer aquilo. Vai lá e vai colocar. Mas eu posso incrementar com mais algumas linhas de comando para fazer mais alguma coisa. Coloca lá, posta na comunidade, a comunidade começa a brincar e entrega. Isso daqui, eu não ia tirar print aquele bando de PowerShell que tinha lá. Isso aqui é só um pouco do PowerShell que tem lá disponível. Eu peguei para fazer um teste. Tem uma sequência para instalar o Exchange Server 2013. Junto com o Operation Manager, tu vai rodar um PowerShell e tu vai esperar menos de 30 minutos, tu vai ficar com tudo funcionando. Agora tenta instalar sozinho um Exchange Server. Tu vai demorar meia hora só para next, finish, só isso. E aí o restante, e configuração. E
E aquela configuração que eu tenho que ter com o Active Directory. Como é que eu vou preparar o Active Directory para isso? Tá ali, ó. Só vai lá no GitHub, deixa lá em cima lá. Pera aí, vamos voltar aqui. Deixa lá em cima lá. Não, é mentira que tá aí, pode acessar. Não estou mentindo, tá? Tá lá. Outra coisa, esse cara aqui, tu pode dar um apt-get install, para quem gosta de Linux aí, tá? Um apt-get install, vai lá e pega aquele PowerShell ali. Tem como fazer lá direto no GitHub. Arquitetura do Azure. Por que eu vou ter que explicar para vocês o que é a arquitetura do Azure? Essa parte é uma parte bem complicada, eu vou tentar facilitar para vocês. O Azure Stack, ele está em TP1, Technical Preview 1. Por quê? Porque a Microsoft, não sei se por questão comercial ou não posso falar por eles, está esperando esse cara aqui, está esperando esse cara aqui, e está esperando esse cara aqui. Isso aqui, o que? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. É o Windows Server 2016. Né? Esses três pilares aqui é o Windows Server 2016. Que a princípio, segunda-feira no Ignite vai sair. O Nathan, especialista em Hyper-V. Esse cara aqui, antes a gente, digamos assim, nós tínhamos a parte de virtualização de rede, de networking. Eu criava inúmeras placas de rede lá virtuais e atrelando um servidor àquela placa, ia criando minhas VLANs internas ali, tudo meu Hyper-V, fazia aquele movimento e funcionava. Esse cara aqui, agora no 2016, ele está preparado para o Azure. E preparado para o Azure Stack. Então, a Microsoft está amarrando tudo de certa forma. Eu não vou usar muitas vezes Network Controller com toda a capacidade que ele tem, porque eu não vou ter o Azure Stack, mas ele está preparado. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, a Microsoft está tentando vislumbrar daqui a 5 ou 10 anos o que está chegando. Então, essa é a arquitetura. Eu vou tentar explicar para vocês melhor depois desta forma. Olha só o principal pilar do Azure Stack, é o System Center, Operation Manager. Lembra que eu falei para vocês que a gente só vai criando, entrega, criando, cobra. E a torneirinha está aberta. Lá. Aqui não. No Azure Stack não. A gente está aqui, está trabalhando, está fazendo. Uma outra coisa legal, a gente tem alguns MVPs, um deles é o Thiago Giroto, OMS aqui. Ó. Não está aparecendo muito bem. Esse cara aqui, ó, Microsoft OMS. Espetacular. Eu começar a ter os meus dispositivos mapeados aqui e poder fazer a mesma coisa. Eu posso gerar um app interno para mim. Ó, a minha empresa tem um app, sei lá, o meu consultor está indo lá e fez um pedido, não precisa entrar na aplicação. Eu entro no app, lá no meu dispositivo, no Windows Phone, né? Provavelmente a Microsoft vai ficar bastante nisso. Não sabe se vai continuar o Windows Phone ou não, enfim. Então eu tenho um OMS aqui. Eu preciso do System Center e eu preciso do 2016. Eu não tenho como fugir disso. Vocês vão ver que depois, na parte de recursos e sumário, vai estar lá homologado para o Windows Server 2012 R2. Funciona muito bem, sim senhor. Mas se eu voltar aqui, a Microsoft está dizendo que a arquitetura é essa, eu não tenho como fugir do 2016. Por quê? Porque lá no 2012 eu não tinha essa capacidade, eu não tinha capacidade de container e eu não tinha capacidade de Docker. Docker, container e nano server. Vocês vão começar a ouvir muito isso. E essa arquitetura do Storage Space. Como o Nathan falou, a gente tem muito problema com RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 1 mais 0, RAID 1 mais 100 daqui um pouquinho, sei lá o que vão inventar. Um pouquinho vai ter alguma coisa. A EMC adora fazer isso, tá? Que a Dell comprou agora, acho que vai segurar um pouquinho. Mas a EMC inventar um outro tipo de RAID, sei lá o quê. Então, esse aqui é a forma que o Storage Space vai trabalhar dentro do Azure Stack e dentro do 2016. O Windows Server 2016 vai trabalhar dessa forma, para mim ter esse Storage Space Direct, com discos internos.
Não importa se está dentro da minha storage, se está dentro do meu servidor, se está dentro da minha NAS, o pessoal adora colocar uma NAS lá para servir de... Isso é um veneno, né, pessoal? Por causa de um cabo de rede, vocês perdem tudo, não dá, né? Então ele vai precisar de no mínimo 4 nós. Por quê? Ele usa o SMB 3.0. Eu acho que aqui dentro, eu não sei, eu imagino, eu vou tentar escovar bit aqui. Tem alguma coisa de blend cache também aqui. Porque isso aqui não pode trabalhar sozinho, só com os discos, porque isso aqui não é uma controladora física. Isso é uma controladora virtual. Eu não tenho uma controladora... Claro, eu vou ter uma controladora ligada aos discos, isso é óbvio, né? Enfim, 1 GB, 2 GB. Mas isso aqui é virtual. Isso aqui é virtual. Para quem faz muito a parte de Hyper-V de réplica, sabe que tem que fazer lá, criar os discos, ativar a SCSI, aquela coisa toda. Então, só que eu preciso de no mínimo 4 nós. De no mínimo 4 servidores. Ah, Anderson, por que não 2? Por que não 3? Aí a gente vai entrar lá no problema da RAID. A gente volta lá para o início, lá. Não adianta, é tudo parte do início. Já ouviram falar, né? Container também. Então tá, então nós vamos começar a trabalhar com container e nanoserver. Por quê? Um exemplo básico era, eu quero trabalhar com Hyper-V. Eu subo o sistema operacional, ativo a role de Hyper-V e tenho Hyper-V. Então, daí as pessoas, mas é uma camada que pode pegar vírus, aquela coisa toda. Então, vou subir o Hyper-V Core, vou ter só a telinha e vou acessar via o controlador do Hyper-V. Isso aqui é a mesma coisa. Eu não vou ter um servidor. O nanoserver é um servidor capado da GUI. Só que não é isso, tá? Não, o conceito não é esse. Eu não tenho uma GUI. Eu tenho simplesmente exatamente. Sabe? É um Ubuntu lá que tu pode subir a GUI ou não, é aquilo ali. O que acontece? Eu tenho uma camada a mais de segurança, e o poder de processamento disso aqui, de throughput de disco, de throughput de rede, de throughput de memória, e o processamento em si, ele é muito maior, porque não precisa carregar aquele bando de serviço para te entregar aquilo. Então eu vou ter um nanoserver. Em cima disso aqui eu tenho o Docker, tá? É outro caminho sem volta. E outra coisa que é legal também, DevOps. Cara, vou ter que desenvolver todo aquele Docker, pegar o meu nanoserver e colocar dentro do meu container. Tá, então, tem um Docker, que é a plataforma, tem um container, literalmente, lembrem do container de caminhão, e eu coloco os meus servidores lá dentro. Se eu tenho um servidor com GUI, ele é grande. Se eu tenho um nanoserver, ele é pequenininho, então eu consigo stackear, empilhar bastante coisa ali. Então, no container tem um monte de coisa ali dentro, com o nanoserver, 2016. Então, a gente consegue trabalhar com uma pilha de destaque dessa forma. E esse aqui é um dos pilares. Ele, 2016, o System Center. Vamos ver o que tem mais para frente aqui. Essa parte muito interessante. Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Hyper-V, não adianta, a gente não vai fugir disso aqui. Então, eu tenho aqui a minha parte de rede virtualizada. Esse aqui são os meus tenants. Eu tenho lá. O que eu posso fazer dentro do Azure Stack? Eu não preciso criar um tenant só. Quando eu falei aquele tenant, eu posso ter vários tenants. Posso ter vários, 20, 30, 40, 50, 10, depende do hardware que tu vai colocar lá para isso. Por quê? Porque eu consigo criar regras dentro do Azure Stack que o fulano que é desenvolvedor de WordPress, ele consegue subir um servidor para ele. Ele vai acessar, preciso de um servidor com 20 GB de memória. Beleza? Ele vai lá, da parte de desenvolvedor de WordPress, ele vai acessar o portal dele, específico, só vai ter o que eu regrar lá dentro para ele. Não vai ter um portal inteiro. Não, senão ele faz o que quer, né? A gente sabe. O usuário em si, por mais que ele que tenha um bocado de conhecimento, cara, chegou um servidor novo lá, tem 196 GB de memória. Vou subir um servidor com 96 e vou cortar o giro com aquele cara. Não dá, né?
Então eu consigo regrar por tenants. Então eu posso ter um tenant no Azure Stack do desenvolvedor sei lá, de WordPress, o cara da infraestrutura, o cara da infra lá, eu preciso de um servidor. Tem um servidor de AD só. Preciso criar uma réplica. No meu AD precisa, né? Aí ele vai lá, 1, 2, 3, 4 cliques. Eu quero um servidor de 4 GB, que a Microsoft manda, 4 GB, sei lá, 50 GB de disco, e vai subir aonde? Clica, Active Directory. Se ele quiser qualificar, se ele for curioso, ele vai pegar e vai rodar um PowerShell depois disso aí. Vai subir um Active Directory, já vai colocar ele no domínio, como não existe AD secundário mais, tá? É tudo a mesma coisa, mas a gente ainda coloca ele como secundário, que é uma réplica igual, né? Isso é réplica igual. Por favor. Então ele vai estar ali trabalhando. A gente consegue fazer isso com esse portal. E essa parte de redes, antes é complicado, porque esse controlador aqui, a gente entende como o switch físico. E o que acontece? A gente, por hábito, a gente não cria VLANs. A gente joga tudo numa rede só. O switch gerenciável só tem IP ali. Ok, cara, joga todos os cabos ali e sai funcionando. Não, cara, a gente tem que ter uma separação de redes para isso. E o Azure Stack, ele não vai deixar tu errar nisso. Cara, tu quer fazer um tenant, que range vai estar esse tenant aqui? 9268, 10, alguma coisa. Agora eu vou criar outro. Não, tu não vai usar no 10. O 10 já está lá para o cara da infraestrutura. Agora eu vou os caras do site. E assim por diante. Ele não vai deixar tu errar. As features dos controladores. Vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Isso aqui é básico de redes. A gente não vai fugir disso aqui, a não ser que a EMC invente alguma coisa. Todo dia eu espero que a EMC invente alguma coisa. Então, quem sabe eles inventem alguma coisa. Mas, de novo, a Dell comprou, eu acho que ela não vai deixar fazer muita coisa. Mas tudo bem. Outra coisa também, vocês quando pensarem, vocês têm que pensar software defined, definido por software, seja o que for. Software defined storage, software defined network, software defined memória, não sei como que eles vão fazer, mas a IMC vai fazer. Tá. Software define alguma coisa. Então é tudo definido por software. Eu não tenho lá no meu switch, eu não tenho VLAN, é meu switch burro, eu não consigo fazer, não sei fazer, eu não sei quem é meu gateway. Cara, aqui ó, no switch virtual. Está tudo aqui. Então essa parte aqui do host abaixo, ele vai se ligar com esse cara aqui. É tudo definido por software. E é tudo novo, isso daqui é conceito... Não, esse cara não é conceito novo, mas é novo dentro do Azure Stack. VXLAN também. Os suítes mais novos agora tem VXLAN, tu consegue criar uma... 4096, beleza. Vamos pegar o VXLAN lá. Vamos ver se eu consigo só 4096. Vamos ver se... Vamos lá. E essa é a arquitetura em si. Assim que o Azure Stack vai funcionar. A gente vai ter os pilares, que é a parte aqui em cima, que é aqui no meio. Tá, esse aqui são os pilares, é toda Windows Server, Operation Manager, System Center e tudo que vai englobar aquilo ali. Quando eu terminar a parte de cloud, eu vou entregar via tenant para o usuário. Tá lá. Tenant. Aí então a gente vai definir tenant para uma coisa, tenant para outra. E o que a gente sempre vai fazer? Lembra que eu disse para vocês, vamos repensar o data center lá no começo? Ele não é mais, vamos repensar ele como serviço. E é o que o pessoal diz, ó. Adição de serviço. Hoje nós vamos entregar serviço. O teu cliente não quer saber se tu tem, eu quero criar um site. Ele não quer saber se tem um hack da Dell, não vou falar mal da EMC agora, um hack da Dell, não sei o que. Não, cara, ele quer que faça. Então, eu vou entregando serviço. Ponto. A gente tem que começar a pensar isso. Hoje, como a gente presta serviço nosso de conhecimento, o Azure Stack vai ajudar a gente a qualificar isso. Eu não vou mais precisar de X ou Y, eu vou precisar só do Stack ou do Azure. Hardware homologado. Quanto vocês acham que custa um hack desse aqui?
Esse cara aqui deve custar aí uns 50k, né? Esse cara, é fibra, tá? Fibra. Esse cara aqui, vamos lá, só para fazer a rede interna, esse aqui deve custar uns 30. Essa storage aqui deve custar uns 100 e alguma coisa. Cara, esse cara aqui chega a dar dó, pensando no preço dele assim, cara, eu quero vir morar aqui uns 6 anos mais ou menos, morando em hotel, só pelo preço desse cara aqui. E aí eu monto o hack. Agora eu vou entregar o Azure Stack. Cara, não precisa. Não precisa de tudo isso daqui para Azure Stack. Alguém conhece esse cara aqui? Ninguém conhece. Esse cara aqui chama Vertex. VRTX, da Dell. Vertex. Esse cara, ele é igual a uma Blade. É igual a uma Blade. Só que a Blade, ela custa muito caro. Eu tenho tudo aqui. Eu tenho disco, eu tenho discos, controladoras, e atrás dele eu tenho os switches. Tudo plugado, junto, tudo direto nas interfaces físicas. Então tu imagina o throughput que eu tenho de rede num cara desses, ligado diretamente, fisicamente ao hardware. Não é caro. Aí é que tá, não é caro. Um Vertex desse aqui não é caro. Eu não estou fazendo propaganda da Dell, tá? A Dell tem, a IMC tem, a IBM tem, e os preços são muito próximos. Cara, um cara desse aqui cheio de disco, 15K, SaaS, tu vai pagar uns 45 mil reais. Por causa dos discos. Tira os discos. Então é muito... Esse hardware aqui, só que a Microsoft vai homologar o hardware, tá? Se tu quiser comprar, o que a Microsoft, ela chamava CPS antes. O primeiro Azure Stack era CPS, um servidor branco, ficava amarelado depois. Cara, era metade desse cara aqui, ó, tá? E viam viam 8 discos, um em cima do outro. Chamava CPS. Tá. A Microsoft viu que o Azure Stack ia pegar, largou o Azure Stack lá, ó, podem começar a desenvolver e fazer. E o que aconteceu? Tu pegava um R720, colocava 24 GB de memória e queria rodar o Azure Stack. Não funcionava. Por isso que eu não consegui fazer o laboratório com vocês. Eu tenho que ter um notebook com 128 GB de memória. Alguém me diz onde tem aí barato que eu compro. Então esse cara, ele não é caro. Ele é um dos hardwares que já está homologado para Azure Stack. A IBM tem um, a IMC tem um. E eu vou dar uma dica para vocês agora, tá? É uma empresa só que faz isso aqui no mundo. É uma empresa só. Então, procure. Não posso falar, procure. Essa mesma empresa que vende com o símbolozinho da Dell, da IMC, não sei mais quem, ela vende também esse mesmo carinha com... Sei lá, tá aí. O mesmo, claro, ela vai ter que mudar esse tipo de entrada, ela vai ter que virar, se o switch vai da direita para a esquerda, vai ter que ir da esquerda para a direita, por uma questão comercial. Mas não é caro um cara desses. 45 mil, pode estar fora do ambiente, fora do contexto de vocês, mas imagine que vocês têm um data center aqui. Uma dica, isso aqui é um data center, cara. É um data center. Isso aqui tudo equivale a esse rack inteiro. Entende? Então, vou comprar mais um servidor para botar lá. Cara, procura um Vertex, VRTX. E aqui o que a Microsoft pede para homologar o hardware dela. Então, exatamente. O porquê, eu vou fazer um comentário breve. O Gênero já está me dizendo lá que o meu tempo está acabando. Eu preciso de muito processamento, porque é um tenant, são várias pessoas trabalhando ali, então eu preciso de muito processamento. No mínimo 12. É assim, ó, eu cortaria isso aqui, eu não colocaria, mas eu preciso mostrar para vocês. Se vocês usarem 96, vocês vão estar no limite. Se vocês, lá com o System Center, lá, o Operation Manager, algo tipo, vocês vão ver que o hardware vai estar sempre no talo, cortando o giro, que nem o Senna fez na parada, cortou o giro ali. Tá. Só que olha só que legal.
eu consigo usar tanto SSD quanto HD. Por favor, não vamos colocar SATA, né? Não vamos comprar um Vertex lá com interface SATA, né? Eu acho que nem vende. Se chorar muito, eles são capazes de produzir, mas acho que nem vende. Então a gente consegue colocar, assim, é um disco só para o sistema operacional do Azure Stack. E aí depois os outros 4 discos para a gente poder fazer o Storage Space lá que eu falei para vocês. Que tem os 4 nós, lembram? Fechou os 4 nós aqui. É que um é para o sistema operacional. Sempre vai ter um para o sistema operacional. Porque como é que eu vou concorrer? Eu tenho o Storage Space lá. Você vai colocar disco e não vai fazer o Storage Space. Não vai criar uma RAID. Te surpreendi, né, Sam? Te surpreendi, né? Eu não vou criar uma RAID lá e entregar aquilo funcionando daquele jeito. Não dá. Então, eu preciso dos 4 nós, lá no Storage Direct Space, e no mínimo 4 discos. Óbvio, sempre recomendando SSD. Não SSD do Kabum, por favor. Já peguei, já fui em cliente que comprou, cara, não, tá talento. É claro que talento, cara, esse teu disco vai queimar daqui um pouco. Mas é um SSD, claro, vai ficar um buraco preto lá, tu não vai acessar mais nada. Literalmente isso que acontece dentro do chip. E aqui é o que eu disse para vocês, Hardware Local Certification. Ele vai vir no mínimo, se vocês quiserem virtualizar, vocês conseguem, eu vou dar uma dica para vocês. O que eu consegui hoje em laboratório e em cliente, um R720. Com 128 de memória, coloquei discos e SSD. Não do Kabum, tá? SSD. Para servidor. Espetacular. Espetacular. Não precisei ir lá comprar 45 mil um Vertex. Eu tinha um R710 lá, vou fazer um laboratório. E funcionou. Funcionou muito bem. Vamos ver aqui. Aqui, a base de conhecimento, então, lá no China 9 tem muita coisa de Azure Stack. Podem baixar ele. E isso aqui, os caras de Linux ficam bravos comigo quando eu mostro. Tem lá no GitHub, os caras de Linux. Lá no GitHub, lá, tá? Dá uma pt-get, vocês conseguem. Vocês conseguem pegar lá, tá? Tem PowerShell for Linux agora. Ó, Microsoft Linux. Pessoal, e era isso. Me sobrou 9 minutos, eu não falei, porque eu não ia passar de uma hora. Perguntas. Tem todo mundo azul aí para poder ir. Pessoal, o Azure Stack, ele não é um bicho de 7 cabeças. Ele não é uma coisa que, nossa, está fora do meu contexto. Não. Tem um pouquinho de memória sobrando lá, coloca no R700, coloca no ML350. Se ele tiver... Quantos? 6? 6? 6? No ML710 tem 6? O que é que são? Vocês vão me fazer uma pergunta. E ninguém me perguntou, né? Ninguém me perguntou. Licenciamento. Eu não tenho System Center Operation Manager. Eu não tenho Configuration Manager. Eu não tenho isso. Vou dar 2 dicas para vocês. Com o Azure Stack, se vocês instalarem ele e ligarem para o parceiro de negócio, Anderson, ligaram lá para mim, eu preciso de... agora eu vou fazer meu jabá, né? Eu preciso comprar licenciamento de System Center que eu vou fazer o Azure Stack. Eu vou mandar um documento para vocês vão assinar que vocês vão usar o Azure Stack. Vai custar 70% do valor do licenciamento do System Center. São informações que a Microsoft repassou há pouquíssimo tempo atrás. Por que eu imagino que ela está fazendo isso? Utilize. Estou dando para vocês. 70% do valor, pessoal, é muito barato. E assim, call de acesso, a reviria. Muita call de acesso, principalmente porque ele tem o OMS que eu mostrei para vocês. Então, o que acontece? Eu tenho 10 calls para dispositivo no OMS. Não dá para fazer muita coisa. Então, eles já mandam aquele pacote de call também. É bem interessante isso. Então, o licenciamento, que geralmente é uma parte que pega muito, fora o hardware, claro, ele é bem legal. A Microsoft está pensando na gente, está dizendo, Exatamente. Não, como é que eu vou ir para o stack se eu tenho que pagar tudo isso de licenciamento? Cara, e outra, coloca um stack, coloque um System Center.
Vocês já têm System Center. Você pode usar para qualquer outra coisa dentro da infraestrutura de vocês. E aí com o Nano Server, com o container, nossa, dá para fazer muita coisa. Perguntas? Pessoal, William, Carlos, turma aí, perguntas. Esse tema Azure Stack é muito novo, tá? Se eu não tivesse feito o laboratório, pesquisado muita coisa, ido atrás, tem pouca documentação em si. O repositório do GitHub está crescendo todos os dias. Todos os dias ele está crescendo. Então, é a tendência que vai vir muita coisa boa pela frente. Como é muito novo, a gente não sabe como é que o mercado vai se comportar para absorver essa tecnologia, mas logo, logo vai estar aí. Vocês vão ver vendendo aqueles Vertex. A Dell é o maior ativo de licenciamento da Microsoft. Daqui um pouco a Dell já entrega com container, com System Center 2016, com container, com Docker lá dentro para vocês. A gente vai chegar, ligar, plugar na rede e sair funcionando. Eu tenho certeza. Ano que vem no MS Weekend 4.0, se eu for convidado, vou dizer para vocês que vai estar esse espaço funcionando. Convocado não, já está convocado. Bem, pessoal, a gente vai fazer uma pausa para almoço. Então, nós teríamos o pessoal que tem online, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, pessoal. Então, a gente está encerrando aqui essa parte da manhã do MS Weekend, essa parte mais técnica. Na parte da tarde, a gente tem uma parte mais de dicas profissionais e formação profissional. Como é que você pode melhorar o seu score, tanto monetário quanto profissional, assim falando? Então, nós temos duas palestras bastante interessantes. A gente convida que vocês retornem aí. A gente vai fazer uma pausa, são 12h30. Daqui às 14 a gente retorna. Ok? Vamos reduzir em meia hora. O almoço, a gente dá para almoçar. Nós batemos um papo ali com o Paulo Thier. Ele está com um preço legal. Leva o crachá, mostra para ele. Eu acho que ele deve, pelo que ele falou com a gente ontem,